Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba. Saída no São Paulo abre espaço para a joia de 400 milhões de reais. Olha que manchete, hein? Saída do São Paulo. Gostou desse jeitinho que ele falar, né? Olha só, agora falando muito sério, mas muito mesmo. O Evangelos Marinakis, ele abre no São Paulo uma porta inacreditável depois da assinatura desse pré-contrato. Temos também a questão do Bosquilha, que eu conversei com vocês, que eu quero repercutir um pouquinho desse papo de Bosquilha aí, que é a coisa que deu também o que falar. Tem retorno no São Paulo brabo pra agora, que muda o esquema tático do tricolor paulista. E tem joia rara também da equipe de base, que pode ser o novo Bruno Henrique. Sabe o Bruno Henrique? Ele pode ser o novo Bruno Henrique. E a coisa fica muito top. Interesse europeu não em um, não em dois, mas em 3 jogadores do São Paulo. 2 eu comentarei com vocês aqui agora de interesse europeu, que o São Paulo deve ter uma mudança gigantesca agora, nesse meião de ano aí. Vamos juntos então, que acho que vai ser um vídeo muito top. Separei temas como Muricy Ramalho, que também deu uma polêmica danada depois da última declaração. Olha no meu olho aqui. Uma polêmica danada depois de uma última declaração que deu, que entrou numa polêmica. Danada é tiozinho, né? Tem também o Lucas Moura e o Oscar não o Schmidt, o outro, o Oscar Emboaba, né? Amoaba. Vem comigo então, chega nesse like aí se você quiser dar uma moral no vídeo. Posso contar com o teu likeinho? Então tô contando então, likeinho, beleza? E se inscreva também aqui no canal, você é muito bem-vindo e eu, o Juba aqui, faço muita questão de você por aqui. Valeu, tamo junto. Meus amigos, é o seguinte... o Eric, ele foi embora do São Paulo, né? E isso abre margem para um tricolor paulista poder usar jogadores da categoria de base. Eric vai como se não tivesse chegado, né? Deixa legado nenhum, memória nenhuma, lembrança nenhuma. A tristeza de ver o Eric no São Paulo é saber que é um jogador que tem potencial, tem qualidade técnica. E fica pra mim, se o Eric realmente era um cara que não iria performar no tricolor se lá tivesse um técnico de verdade, ou se realmente ele é um jogador fraco, frouxo, que na hora de vestir a camisa ele sentiu o peso. Nós temos jogadores como, por exemplo, aí o Caleri, Igor Vinícius, o Wellington, aquele lateral esquerdo, e o Patrick Lanza. São jogadores cujo futebol desapareceu na troca de técnico. Vocês pararam pra perceber isso aí? Bobadilha, que era um meteoro de esperança, o jogador mais valioso do São Paulo em determinado momento, segundo alguns levantamentos que foram feitos, aparecendo no SofaScore e também lá no Transfer Market, como um jogador de muito valor, muito valorizado. Do nada, o futebol dele derrete e ele simplesmente para de jogar bola. Ferreirinha, ele simplesmente parou de jogar futebol. O futebol, ele desapareceu do Ferreirinha. Então o Eric, ele pode ter pego essa nau, sabe uma nau, um barquinho, uma nau à deriva, que é o São Paulo do técnico, comandado por esse técnico aí do Velo Clube, que entra com o Jandrei. O técnico que entra com o time reserva contra o Red Bull Bragantino, poupa Oscar e Lucas contra o Palmeiras, mas contra a Ponte Preta já classificado, ele vai com força máxima. Contra a Inter de Limeira, ele vai com força máxima. Mas quando pega o Palmeiras, ele poupa. Quando pega de novo o Palmeiras, ele mete o Oscar de volante. Quando pega o Santos, ele mete o Oscar de volante. Então, é nesse mundo aí que não dá pra saber se o Eric realmente pode ter o carimbo de jogador fraco, jogador de time pequeno, ou se o Eric é mais um do Ferreirinha, Caleri, que mais aí? Pablo Maia, cujo futebol desapareceu na troca de técnico. Sinto muito por você, Eric, mas o caminho que o São Paulo toma com o Eric foi um caminho inteligente. Eu acredito que na hora da conversa, a diretoria de São Paulo foi assim, mais ou menos, ó. Imagina o Rui Costa, Belmonte, o Casares e o Muricy falando assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos emprestar o Eric lá pro Vitória, o Carpini quer lá, os caras do Vitória querem, vamos emprestar o Eric, e aí nós vamos abrir um espaço para a categoria de base ser utilizada. Aí quando você vê o técnico de São Paulo, o Zubeldia, né, ele pensando assim, nossa, vamos ter que mandar essa categoria de base embora agora, porque eu tinha Eric que entrava, tinha Rato que entrava, depois eu tinha o Eric que entrava, agora que eu não tenho mais nem o Eric nem o Rato, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o Lucas Fernandes? Jamais.
Vou colocar o Henrique Carmo? Jamais. Acho que é isso que passa na cabeça dele. Mas a diretoria dá sim um sinal de que quer utilizar a equipe de base. Se o técnico vai utilizar ou não, essa é uma outra conversa. Acho que o técnico vai ser relutante, será obrigado a usar de vez em quando, mas o São Paulo não deve permanecer com esse técnico aí. Eu sei que muita gente fica mó pé da vida comigo, né? Vai lá ser técnico então você, Juba. É o que eu leio de alguns aqui me falando. Eu não quero, eu até gostaria, mas eu não quero ir lá ser o técnico. Agora, se você olha pro universo aí da equipe de base do São Paulo, vê o Evangelos Marinax que assina pré-contrato com o São Paulo, você vê que o cara vem para investir na equipe de base. Você tem aí hoje um Luiz Araújo no Flamengo que custou 50 milhões de reais quando o São Paulo lhe pediu o cara lá. Você tem um David Neres sendo o rei da Itália lá no futebol. Você tem o Brenner também jogando na Itália. Você tem o Antony que foi pra Espanha agora depois de passar por aquele time que é a âncora do mundo, que é o United. O Antony é excelente. David Neres. Tem Casemiro, por exemplo. Casemiro que foi pro Real Madrid ser o queridinho do Zidane. Né? Nesse universo, com esses times, esse nível de jogadores, você não pode pensar que está certo a maneira que esse técnico aí do São Paulo conduz o trato com a categoria de base. Não dá pra olhar na minha cara aqui agora e falar assim, vai lá você ser técnico então, sabichão. Não é que eu sou sabichão, é que quando você tem isso aí, qualquer melhora parece um tsunami, cara. Qualquer coisinha. Então a diretoria emprestar o Eric foi uma melhora. O Eric não se encaixou aqui, absolutamente afobado. E aí pra nós, o que sobra? Sobra um Henrique Carmo, que é um jogador de 400 milhões de reais, que foi sim muito, mas muito sondado no Bayern de Munique. O Bayern de Munique, inclusive, segundo o que eu me informei, mandou olheiros pra cá. Vieram lá da Alemanha, aqui pro São Paulo, aqui pra São Paulo, pra ficar de olho em Henrique Carmo. Sabe aquele Henrique Carmo que você ficou de olho na equipe de base uma época, que você viu ele surgir pro futebol e tal? Os caras do Bayern de Munique também estavam aqui, trabalhando e olhando. O Henrique Carmo vai ser meu. Henrique Carmo é monstro. Esse cara aqui joga pra caramba. O São Paulo, então, vendo que estava difícil de renovar com o Henrique Carmo, muito difícil mesmo, o São Paulo começa a esconder o cara e tentar a renovação. Até que o São Paulo consegue. Quando o São Paulo renova, você lembra do Henrique Carmo jogar pelo São Paulo depois que renovou? Eu vou deixar você pensar nisso enquanto eu tomo esse gole de água aqui para molhar as palavras. Palavra molhada sai com mais assertividade. É sério que eu não paro o vídeo aqui, então tem que tomar uma aguinha pra respirar. Agora eu quero saber de você. Você lembra do Henrique Carmo jogando bola pelo São Paulo depois que renovou? Então é uma sacanagem que fazem lá dentro. Renovam com os caras e depois escondem. Aconteceu com o William Gomes e foi embora de graça quase. Aconteceu com o Rian Francisco e está escanteado. Aconteceu com o Henrique Carmo e foi escanteado. É por isso que o Matheus Alves não quer renovar. Pode até renovar e tal, mas a última informação que eu tive é que ele não renovou. Muito pela falta de espaço que ele vê. Então sim, o Henrique Carmo e o Lucas Ferreira são jogadores valiosíssimos. Cara de 400 milhões de reais. Cara que despertou interesse do Bayern de Munique e cara que deve jogar imediatamente. Hoje, a informação que eu obtive nas minhas pescarias de informação, fiquei pescando info. O Lucas Ferreira, que pra mim é o sucessor automático, o substituto automático do Eric, ficou para Henrique Carmo. Eu duvido, inclusive, isso é informação. Henrique Carmo é o substituto direto do Eric. E eu, que me informei, estou te trazendo a notícia, a informação. Henrique Carmo, sim, é o 12º jogador. Quando não tiver, por exemplo, quando tiver que entrar o Eric, entra hoje Henrique Carmo. Mas eu duvido. Eu acho que o Lucas Ferreira vai sim desbancar não só o Henrique Carmo, como também o Zubeldia. Ele vai passar, porque esse menino aí, esse Lucas Ferreira, ele é o novo Bruno Henrique. Pode reparar no futebol dele. Eu tô batendo nessa tecla porque ele é o novo Bruno Henrique. E quando você olhar pro Lucas Ferreira jogando bola, o Henrique Carmo concorda que ele é mais habilidoso, ele tem um drible curto, mais apurado, mas o Lucas Ferreira é mais rápido e mais forte. Então na hora que tiver que fazer esse futebol competitivo, esse futebol que os caras da Série A pega esse bando de bicho grandão da zaga dos adversários, Gustavo Gomes, esse Bastos aí, uns caras grandão pra caramba. Tem sim que ter mais força. E o Lucas Ferreira está pronto.
O Henrique Carmo, ele é muito bom jogador. Lembra aquele estilinho do Anthony, David Neres, aquele cara mais canhoto que joga na ponta direita, que também é habilidoso, sai do drible. O Lucas Ferreira, ele sai na força. O outro sai no drible. Então nós temos duas ótimas notícias com a saída do Eric. É que não só o Lucas Ferreira, como o Henrique Carmo podem e devem ser os sucessores desse Eric aí que foi embora agora de maneira não tardia, mas o São Paulo pra mim comete um acerto. Falei pra vocês ontem que o Luiz Gustavo voltando, o São Paulo pode trocar de sistema de jogo. Tirar o terceiro zagueiro, colocar Alisson e Luiz Gustavo de volantes. Na frente pro meio ali, Oscar, Lucas, Luciano e Caleri. Ferrarese é o cara que perderia a vaga. E sim, de novo, mais um dia se passa e eu fui apurar tudo e a informação que eu tenho é que sim, o Zubeldia 90% que vai trocar o sistema de 3-5-2, 3-6-1, entenda como quiser, deve sair o zagueiro para entrar o Luiz Gustavo. Então, espere por isso que isso deve acontecer, tá bom? Ontem eu falei do Bosquilha no meu vídeo, colocando que ele estava brilhando muito, jogando pelo Operário nas séries menores, não é na Série A, né? E lá pelo Operário ele coloca o Operário numa final fazendo gol. Então, falei do Bosquilha aqui, é um jogador que não tem uma sondagem de São Paulo, mas ele já tem times da Série A do Brasileirão sondando para ter o Bosquilha, porque ele tem nada a volta por cima, depois de começar a carreira como um meteoro, um cara muito promissor, e acaba que ele ficou meio escanteado também nesse mundão de meu Deus aí. Agora, ele jogando no Operário, quando eu falei do Bosquilha aqui, ele seria um jogador para vir compor elenco, para vir ser esse reserva do Oscar, que nós estamos sem reserva. É claro que o técnico do São Paulo atual, ele pode colocar o Alisson de novo de meia, ele pode pôr o Luciano de meia, ele pode colocar o Cédric Soares de meia esquerda. Eu espero tudo, mas eu tenho pouca esperança com o trabalho dele. Agora, se pensar que o Oscar é o único meia com as características de meia de criatividade do São Paulo, então nós não precisamos realmente contar só com o Oscar e precisamos de um jogador de mais porte, mais rodagem. Dá pra contar com o Rodriguinho da equipe de base? Dá. Agora, você confia, Rodriguinho, Botafogo, Rodriguinho contra o Flamengo, numa Libertadores da América e o Oscar tá machucado? Não sei, acho que não. Eu preferiria colocar um Bosquilha da vida. Foi esse o papo, tá bom? Olha só, Matheus Alves também pode ser esse meia. Esse está causando aí um problema, um desconforto com a diretoria do São Paulo para renovar. E ele tá longe, hein? Longe de estar errado. Ele está certo. O São Paulo, da maneira que tratou a sua categoria de base até aqui, não tem confiança para você renovar. Se fosse seu jogador, o Matheus Alves, se você fosse o pai dele, o irmão mais velho, o agente, você iria querer que ele renovasse com o São Paulo para depois um Luciano chegar e ser colocado goela abaixo do torcedor e jogando de qualquer jeito? Então é complicado. Eu entendo o Matheus Alves. O Matheus Alves, eu falei do Henrique Carmo, né? Que despertou o interesse do Bayern de Munique. O Matheus Alves despertou o interesse do Barcelona. Tá bom ou não? É só do Barcelona, de Lewandowski. Acho que tá, o Lewandowski tá lá ainda. Tá aquele lá, o Lamine Yamal. É isso que ele despertou interesse. Do Barça. E no São Paulo o cara enfrenta chuvas e trovoadas e ciclones e maremotos e terremotos pra jogar bola. Aí você olha pra meia do São Paulo, você olha pro jogo contra contra o Palmeiras, na Copa do Paulista, você não dá um chute pro gol. Não, tá bom, não pode. Matheus Alves não tá pronto. Rian Francisco não tá pronto. Lucas Ferreira não tá pronto. Aí pega o Palmeiras, você não chuta uma bola no gol. Pega o Santos, toma 3-1. Pega a Inter de Limeira e não ganha com o jogador a mais. Pega o Red Bull e perde com o jogador a mais. Mas quem não tá pronto é o Lucas Ferreira, o Matheus Alves e o Rian Francisco. E o Henrique Carmo, né? Tem que aplaudir, não tem jeito. Ó, Lucas Moura segue em recuperação, talvez não jogue contra o Sport na estreia do Brasileirão. E o Oscar, em Boaba, o Oscar, o meia, segue sendo um grande porta-voz do São Paulo, seguindo de inspiração e exemplo para a trajetória dessa rapaziada jovem que vem da equipe de base para jogar no São Paulo. O Oscar saiu em defesa do tricolor e falando inclusive que pode jogar de volante. Teve gente falando para mim: ô Juba, você fala que o Oscar não pode ser volante, mas o Oscar mesmo falou
O Oscar falou porque ele tá aqui, sabe aquele o pau pra toda obra? O Oscar veio pau pra toda obra, ele quer vestir a camisa do São Paulo e agradar a torcida. Não é pelo dinheiro que ele podia ganhar mais por aí, não é por nada, ele veio, não é porque ele tá precisando de grana, não precisa nada disso. Ele veio pra recuperar a imagem dele diante do São Paulino e pra fazer história no São Paulo. Então ele está até disposto a ser volante no São Paulo. Quando um cara desse, o Oscar, ele está disposto a ser volante, eu te pergunto se o Luciano está disposto a ser volante do seu time. Você acha que o Luciano joga em qualquer posição? Você acha que o Luciano ficaria marcando de volante? Você acha que ele jogaria, por exemplo, Diego Souza, o Nenê jogariam de volante, como o Oscar tem feito? O Cueva, você colocaria ele para marcar? Michel Bastos, são caras que você não sabe se jogaria. O Oscar tá fazendo coisa que Dani Alves não fez. Veio com a marra, com aquela mala toda, sou 10, sou capitão, sou meia. Olha o Oscar, o exemplo, o nível do profissional que nós contratamos. Olha o Lucas Moura, o nível do cara que se esmera naquela ponta direita, sem tática nenhuma, tentando driblar 3, 4 todo o lance para nós termos algo para comemorar aqui. Então, Oscar e Lucas, antes de mais nada, obrigado. A vocês eu agradeço. Eu não sei se eu consigo fazer isso com o Muricy Ramalho, que deu uma entrevista de novo agora, e ele falou que ele não vai. Eu falei isso de manhã, eu falo de novo aqui agora, porque alguns não viram. O Muricy Ramalho deu uma entrevista para não sei quem, e ele falou que não falou com o Zubeldia sobre tática, técnica. O Zubeldia tem total liberdade, eu não falo nada, meu filho. Aquele jeito dele. Cara, vem cá, Muricy. Eu vou repetir de novo. Não tem condição nenhuma de você estar no São Paulo pra ser um coordenador sabe lá Deus do quê. Você é coordenador do quê? De contratação de jogadores, é isso? Eu acho que não. Você é coordenador do quê? É o Belmonte, diretor de futebol, que acho que esse sim nunca pegou numa bola. Nunca chutou uma bola. O Belmonte, ele faz o quê lá? Se lê notícia, só déficit que aumenta. Dívida que aumenta. Não sei o que o Belmonte faz lá. Apesar do time de São Paulo ser bastante qualificado em campo. Aí você olha pro Rui Costa, ele que traz os jogadores. Júlio Casares fechando parcerias, não sei o quê. O que Muricy Ramalho faz, se ele não é o coordenador técnico? Porque coordenador técnico é cobrar desse técnico que vocês contrataram aí, esse aventureiro aí que veio, sabe lá Deus da onde, do Equador. O que o Muricy faz, então, se ele não pode conversar com o Zubeldia de tática, de técnica, de treino, de escalação? O que você faz, então, Muricy? É só o Zubeldia que tem autonomia? Então, se o Zubeldia acordar de nariz virado lá e falar, não quero mais o Lucas Moura no São Paulo, tá tudo bem, porque o Zubeldia acha isso. Então, Muricy, a tua responsa não é em contratar o Marcos Antônio, o Juan Tressori, não precisa disso. Já tem jogador lá para a posição. O que nós precisamos do Muricy Ramalho é que um técnico olhe para você aí e fala, caramba, é melhor eu fazer muito aqui e é melhor eu ter explicação para dar porque o Muricy vai me cobrar. Sabe o Jandrei contra o Velo Clube? Sabe o Oscar ausente, Oscar e Lucas contra o Palmeiras no Paulista, classificação? Sabe o Oscar de volante contra o Palmeiras no Paulista? Não teria que o cara ter medo de você agora, o técnico, na hora de perguntar? Não tem que ser jornalista de canalzinho aí que para defender ganha para defender o Zubeldia. Ganha, não sei de quem, mas ganha. Trabalha para defender o Zubeldia. Não tô falando desses caras, não. Esses daí o Zubeldia não deve satisfação. Entrevista coletiva, o Zubeldia, você pergunta, Zubeldia, aí ele começa com aquele castelhano dele lá, que você não tem nenhuma palavra. Nenhuma palavra. E ele acaba falando, eu não tenho medo do Luciano, você tem medo do Luciano? Porque eu não tenho. Ele fala essas coisas. Ele manda jornalista dar o telefone para ver o replay de um lance que ele tá reclamando. Não explica nada sobre a parte tática, nada. Mas de Muricy ele devia temer para explicar por que o Oscar era volante contra o Palmeiras. Muricy Ramalho, ele deveria ficar preocupado para explicar de Andrei contra o Velo Clube, com o time inteiro titular. Com o Muricy Ramalho, ele tinha que estar preocupado para explicar por que o Caleri não pega uma bola de frente pro gol, pega uma em 2 meses. Por que isso está acontecendo? Pode agora o Zubeldia tirar o Ferrarese do time, que está dando super certo num sistema de 3 zagueiros, e não ter que dar satisfação para ninguém? Ou ele tinha que explicar isso para Muricy? Então você, Muricy, o seu trabalho tem que ser melhor, coordenado. E você que é o coordenador técnico, coordenador de futebol, tem sim que o Zubeldia te dever explicação. É ou não é?
O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!